Olá, muito bom dia. Eu sou o Paulo, sou técnico de segurança do trabalho, sou, hoje aqui na igreja, sou diácono da casa do Senhor, e a gente está aqui no nosso primeiro podcast. E o Gabriel, ele vai ser aí nosso primeiro entrevistado. Eu vou estar passando para nossa amiga Emanuele, né, nossa irmã Emanuele, que vai estar se apresentando também. Olá, bom dia. Eu sou a Emanuele, sou membro da igreja e agora eu vou passar para o nosso irmão Paulinho. Ai, Deus, maravilha. Então, pessoal, a gente vai estar entrevistando hoje o Gabriel, né, que além de um servo muito comprometido, é também tecladista, pianista, né, que ele não gosta dessa palavra tecladista. Ele é um obreiro na casa do Senhor e também, não sei se para alegria ou só para tristeza, ele é filho de pastor. E a gente vai estar entrevistando o Gabriel hoje e vai estar vendo quais são as dificuldades que ele encontra aqui. Então, só para continuar, dar início, né? Irmão Gabriel, fala um pouco da sua história, fala um pouco quem é você para nós, para a gente te conhecer. Bom, olá. Como os irmãos haviam comentado, né? Meu nome é Gabriel. Eu sou membro da igreja desde a origem dela, então provavelmente eu fui o primeiro membro da igreja e durante todo esse período aí a gente passou por muitas coisas, né? Até a gente chegar onde nós chegamos. E durante esse período, né? A gente hoje, a nossa igreja, ela fica em Três Lagoas. Porém, eu não sou de Três Lagoas, né? Eu sou baiano, morei por 11 anos na Bahia e lá morei em diversas cidades. Então, morei em Salvador, Simões Filho, Camaçari, Dias d'Ávila, tudo ali nas redondezas da capital. Eu também morei por um período em Pernambuco e foi algo que foi muito importante para minha formação, né, como cristão, porque durante muito tempo em que eu vivi na Bahia, nem eu ou meus pais eram cristãos. Então, eu vivi por pelo menos uns 10 anos, longe de Cristo, e os meus pais também, né? A partir dos 10 anos, meu pai aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e após isso, ele e a minha mãe estavam separados, e ele iniciou um processo de buscar a restauração de sua família, em que aí, né, ele voltou, né, com minha mãe, se casou com ela novamente, e, e aí, pouco tempo após isso, a gente foi morar em Pernambuco. E lá, né, em Pernambuco, que se iniciou praticamente a nossa vida de fé. E depois de se passar 3 anos lá, nós viemos para cá, para Três Lagoas, né? Meu pai veio a trabalho, a gente acabou ficando, né, iniciando uma nova denominação e estamos aqui em 2026 fazendo um podcast já com uma igreja bem abalizada. Glória a Deus. Ô Gabriel, e é interessante, acho que uma coisa que não ficou muito bem claro foi que você falou que com 10 anos seu pai se batizou. Não é que seu pai tinha 10 anos, você tinha 10 anos. Ah, tá. Eu tinha 10 anos. Legal. Ô Gabriel, e você falou, cara, sobre o divórcio do seu pai. Divórcio assim, né? Vamos dizer, o afastamento do seu pai e de sua mãe. E uma coisa que eu sou não vou dizer um dos membros originais da igreja, né? Mas hoje eu creio que eu sou, acho que o mais antigo, vamos dizer assim, depois da minha sogra e do presbítero, né? E eu lembro que muitas vezes eu escutei o pastor contando essa história dessa separação dele com a missionária.
E eu fico me perguntando, como você era o único ainda, né, qual que foi o seu sentimento naquele momento? Porque você já tinha iniciado a vida cristã, vamos dizer assim, né, e aí nesse início da vida cristã, vem esse impacto que, querendo ou não, uma separação entre o pai e a mãe é um impacto bem forte no filho, né. Como é que foi o seu sentimento? O que que você começou a se perguntar, a se questionar? Que vem 10 anos, às vezes a gente acha que 10 anos parece que não é muito para gerar um pensamento crítico, mas há muitas crianças que levam a separação dos pais como culpa para eles, né. E eu queria saber para você, qual que foi a sua experiência? Sim, meus pais, quando eles não eram cristãos, eles eles tinham um estilo de vida que nós podemos dizer que, era bem perigoso, né. Então Todo tinha, né. Todo mundo sem Jesus tem a vida perigosa. é, exatamente. E aí, esse estilo de vida deles fazia com que, quando chegava os finais de semana, eles, de alguma forma, entendiam que, o lazer que eles poderiam aproveitar ali em família era voltado para muita bebida, a ponto de que se tornava um conflito e, no final, era sempre aquele absurdo, né. Tinha que ter algo muito absurdo para que eles parassem de beber e fossem dormir. Tipo uma briga. Uma briga de alguém quase morrer. Então, quando houve a separação deles, quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, eles foi de um caso assim, né, de bebida, brigas e para mim, né, e tipo, eu não queria que os meus pais se separassem, só que ao mesmo tempo, aquela vida era insustentável, né. A forma como, a violência acabava se tornando presente numa família que às vezes era bem amorosa, era algo muito assustador. Só que, óbvio, né, com a separação isso não foi corrigido, porque o problema não estava no casamento em si, mas nas pessoas. Então, beleza, eles se separaram e não tinha mais briga entre eles, né, mas onde eles estavam, tinha Sim, briga. perfeito. E acho que uma das dificuldades de quando a pessoa ela se entrega para Cristo no começo, é deixar aquela vida antiga para trás. Eu lembro de quando eu me converti, 16 anos, eu tinha bastante amizade, né, e eu ficava pensando: "Poxa, eu como crente eu preciso ganhar essas pessoas". Só que eu não entendia que eu estava num processo, né. E acho que muitos cristãos têm essa mesma dificuldade, têm dificuldade de deixar aqueles hábitos que já não fazem bem, porque não seguem na mesma carreira, né, não seguem na mesma vida, na mesma caminhada, e a todo momento estão tentando te tirar. "Ah, pra que isso? Isso daí é perca de tempo", e isso e aquilo, e sempre aquelas coisas que a gente está acostumado a escutar, né. E eu imagino que para uma família que já está estruturada, né, com filho, a dificuldade é maior. Porque além da responsabilidade com o filho, creio eu, que ainda se sente naquela responsabilidade de ganhar os amigos, porque gosta dos amigos, gosta da companhia. E uma coisa que o meu pai me dizia muito quando eu era mais novo, ele dizia o seguinte: "Meu filho, nessa vida, os únicos amigos que você tem somos eu e sua mãe". Era dessa forma que ele falava. Eu ficava perguntando: "Poxa, mas eu sou mais velho de 4 irmãos, como é que o único amigo é meu pai e minha mãe?". E hoje eu entendo, né, porque os irmãos podem se afastar, né, os amigos vão se afastar, mas o pai e a mãe vão continuar te amando, independente de quem você de quem você seja. E é isso a gente vê muitas famílias, né, que o marido, a esposa se convertem e o pai e a mãe acaba seguindo atrás, porque entendem que aquilo ali fez bem para os filhos e querem isso para a vida deles também. E aí essa é a próxima pergunta. Eh, Como é que foi quando pra sua avó, para suas avós, né, quando o seu pai e sua mãe falou assim: "Agora a gente é crente"? Como é que foi? Como que foi a recebida essa notícia lá? Então, olhando por parte, né,
da minha família, por parte de mãe, eh, olhando ali minha avó e minhas tias, né, nenhuma delas eram cristãs. E a gente vê que era um padrão de comportamento, né, da familiar, né, esse problema Já era com, comum já na família. com as bebidas. Então, sempre que se reunia a família, tinha briga. Nossa. E, e todos, né, já não estavam sãos há muito tempo. E quando minha mãe se converteu, né, a primeira foi a minha tia que era mais próxima dela. Ela, na época a gente morava em Pernambuco e ela foi para lá. E é engraçado, porque onde minha mãe vai, ela acaba indo de alguma forma, né? Tanto que hoje ela é a única tia que mora aqui. Que mora aqui. E, e ela foi para lá e teve um processo, né, de transformação, porque quando minha mãe ia para as bebidas e tudo mais, essa tia também acompanhava ela. E aí quando minha mãe ela mudou, né, ela foi transformada, minha tia também ela viu, né, que era uma coisa boa. E a palavra vai dizer, né, que é o Espírito que convence o homem, né, de todo pecado. Todo pecado. E a nossa responsabilidade é justamente mostrar, né, como você tinha falado dos seus amigos, por que que a gente tem esse sentimento de querer levar para os nossos amigos? Porque se você encontrou algo bom, você não vai querer deixar só para você. Você quer Você vai compartilhar? querer compartilhar com os outros. Perfeito. O problema é que às vezes as pessoas não querem, né? Você quer compartilhar, só que você chega para compartilhar, mas não é bem aceito, Hum, né? Às vezes as pessoas olham para sua mudança e pensam, é, mas é certeza que é só um tempinho e aí ele volta aqui ele com a volta. gente. Eles têm uma visão diferente. Diferente. E isso que foi acontecendo, tanto na minha, não, tanto em parte de mãe quanto em parte de pai, né? Que a nossa família, eles viram a transformação dos meus pais. Eles sabiam como eram antes. E, e principalmente minha avó, a partir de pai, foi uma das principais a ser afetada, porque ela muitas das vezes acabava nesse meio, né? Então, muitas das vezes a gente acabava ficando com ela e enquanto meus pais estavam, né, na vida doida deles, que eles nem mesmo sabiam o que estavam fazendo. E, e conectando com isso, você tinha comentado, né, sobre a questão dos hábitos, né, que a gente abandona e tudo mais. E geralmente os jovens, eles têm esse problema, né? Eles pensam, pô, agora eu não posso fazer mais nada. Agora eu estou preso na igreja e tudo que é bom eu não posso fazer. Desse jeito. Uma coisa que meu pai comentava, que eu acho bem pertinente, é que ele achava, ele entendia a vida de uma forma. Só que quando ele aceitou a Cristo, ele percebeu que tudo aquilo que ele achava que era importante, tudo aquilo que ele achava que era divertimento, ele percebeu que eram coisas destrutivas, coisas que eram ruins para ele. E quando ele aceitou a Cristo, que ele foi exatamente isso que ele pensou: o que que eu vou fazer agora? Por quê? Porque ele chegava no final de semana, ele saía para beber, às vezes sumia, ninguém nem sabia se ele estava vivo. Oh, meu Deus. E aí minha avó ficava preocupada, procurando e ligando para os outros sem saber. E aí depois, 2 dias depois, ele aparecia. Meu Deus. E aí ele percebeu que ele tinha muita coisa para fazer. E as coisas que ele fazia, quando ele ia deitar sua cabeça num travesseiro, não vinha remorso de tudo que ele tinha feito. Ele não pensava, nossa, como eu me sinto mal por ter feito essas coisas. E amanhã eu vou mudar. Só que chegava na sexta-feira e o padrão se repetia. Repetir. Ele percebia que eh, quando ele tinha um final de semana, né, divertido com sua família, que ia para a praia, ia para um parque, ao invés de ir para um bar, né, beber com os supostos amigos dele, Sim. que todos sumiram quando ele aceitou a Cristo. Ele percebeu que, na verdade, ele ganhava muito mais com essas coisas. E eu vejo que
quando a gente olha as mudanças que a gente tem hoje, as pessoas, elas por si só, elas já veem que isso é algo destrutivo. Mesmo que elas não tenham a Cristo, elas veem que muita gente hoje está vendo que a bebida ele traz muitos problemas para a gente. Tem pessoas que elas têm tendência ao alcoolismo mais que outras, Uhum. e você só vai saber provando. Provando. Você só vai, não só com a bebida, né? Porque a bebida, ela hoje, ela, a nível cultural, ela é muito importante para o brasileiro. Uhum. Então, ela acaba sendo também uma porta para outras coisas. Sim. E não por conta dela em si, mas por conta do espaço que ela ocupa em nosso coração e também os ambientes que nós frequentamos a partir disso. Então, no ambiente que a gente vai em busca da bebida, ele vai ter uma variedade de outras drogas ilícitas para você estar consumindo. E em um momento de fraqueza, pode ser que você acabe entrando nisso. Sim. E Aquele, mesmo, aquele negócio assim, ah, acho que eu vou provar, né? Todo mundo sempre me oferece, eu nunca é, aceito. Ah, acho que não dá nada. Não, não dá nada não. Vamos ver como é que é esse negócio aí. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Gabriel, não cortando sua resposta, o que eu quero fazer agora? A gente deu um tema, né? Porque querendo ou não, nosso podcast, ele é, vamos dizer assim, temático. E o tema era Romanos 12. Romanos 12. A gente vai abrir o texto para poder ir comentando e aproveitando isso aqui. Porque como cristãos a gente não pode viver a nossa vida sem basear na Bíblia, com né? certeza. Então a gente vai ler o texto aqui. Qual que é o versículo? Acho que era um mesmo. Deixa eu dar uma Romanos olhada. 12. 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quiser colocar a Bíblia aqui, pode colocar, tá? Só cuidado para não derrubar os copos. Ô, Gabriel, pensando nesse texto, né, eh, não vos conformeis com este século. E muitas vezes para o jovem cristão, é muito difícil para o jovem cristão ele entender a Bíblia. Hoje a gente tem várias versões da Bíblia, né? Versões mais adolescentes, para que os adolescentes entendam o que a Bíblia está falando. Só que essas versões, a gente percebe que elas tiram muito da essência da palavra, né? Porque o tal do simplificar, né, para trazer o entendimento, muitas vezes tira o peso que aquela mensagem ela tem. A gente vê isso até nas traduções mais, vamos dizer assim, mais comuns nas igrejas, né? As mais antigas aí. E esse simplificar muitas vezes não traz um peso para esse jovem. E aí o jovem vai ler esse texto e não vai entender. Eu quero te fazer uma pergunta, Gabriel. Qual momento da sua vida que você. Isso na faculdade, né? Que a gente esqueceu de comentar isso. O Gabriel também esqueceu de comentar. Mas Gabriel é formado. Qual que é a sua formação mesmo? Perdão, desculpa. Engenharia da computação. Engenharia da computação. Então, antes de você poder falar sobre esse texto, eu quero que você fale um pouco do que você faz no seu trabalho, quais são as atribuições da sua formação, tá bom? Certo. Eu sou formado, né, como a gente já comentou, em engenharia da computação. Isso significa que eu tenho uma das possíveis formações na área de tecnologia, né, que a nível de bacharelado a gente tem engenharia da computação, ciência da computação e sistema de informação. Perfeito. E a nível de tecnologia seria análise e desenvolvimento de sistemas. Geralmente, as empresas elas tratam esses cursos como equivalentes. Como se fosse a mesma coisa. Ah, é TI, então, vamos lá. Então, geralmente uma vaga em que eles pedem um superior, eles vão colocar esses cursos aí, para você
você precisa do superior, então você precisa ter feito pelo menos um desses cursos. E hoje eu atuo como programador mobile, então, em resumo, eu desenvolvo aplicativos para celular. Beleza. E pensando nesse texto, não vos conformeis com esse século. Na faculdade, quando você estava cursando, na escola e hoje no seu trabalho, quais são as dificuldades que você tem hoje, eh, sobre esse texto? Não se conformar, não aceitar o que esse mundo ele tem a oferecer, né. E querendo ou não, no trabalho, na faculdade, na escola, a gente vê as pessoas hoje, né, uma discussão muito comum: "Ah, porque a faculdade pública". Oxe, a particular é assim, a escola é assim, porque ninguém começa a usar cocaína na faculdade, a maioria na escola, né. E aí, isso no ensino médio, até mesmo se duvidar hoje, né, eu chuto, no ensino fundamental, se os pais não estiverem observando. E quais foram as dificuldades? Porque querendo ou não, eu sou mais velho que você, né, não sou idoso, como você gosta de comentar, mas eu sou mais velho e a minha época de escola foi bem diferente da sua época. Sua época já é uma época de aceitação, de entendimento. Olha, não pode fazer bullying. Na minha época era o contrário, fazia bullying até que o cara fizesse bullying com outra pessoa, né. Até encontrar outra pessoa, e falar: "Pronto, ufa, me livrei". Eu nunca consegui. Mesmo fazendo bullying com as pessoas, eu sempre recebia bullying de volta. Eh, mas, fala pra mim quais foram as dificuldades que você teve nesses períodos aí que você sentiu? Porque, querendo ou não, na escola você já era cristão, na faculdade você já era cristão, né, e creio eu que a faculdade foi um dos momentos mais difíceis, mas que também te prepararam para o trabalho que você está hoje, correto? Isso. Então beleza, então conta pra gente aí. Eh, na escola na escola eu era bem tímido, a níveis, assim, a ponto de ficarem preocupados comigo. E eu vejo que a escola, faculdade, dependendo do curso que você faz também, geralmente cursos na área de exatas, não eles tendem a não atacar tanto a sua fé quanto cursos na área de humanas. Então, mas no ensino médio foi muito impactante, porque quando você está no ensino médio, você está na adolescência e você não desenvolveu pensamento crítico o suficiente para você rebater um professor que já tem uma formação. Então, muita coisa que a gente acaba ouvindo no ensino médio, que os professores nos trazem, a gente acaba tomando como verdade. Só que quando você começa a analisar o meio acadêmico, você percebe que não existe muita verdade em si, porque a verdade tem que ser absoluta. Perfeito. E quando você olha áreas acadêmicas na parte de humanas, geralmente são abordagens que são mais aceitas e não verdade. Então são coisas que podem mudar com o tempo. Então uma coisa que hoje ela é vista como regra pelo meio popular, porque é algo que é mais aceito hoje na área acadêmica, daqui a 10 anos isso pode ser tratado como uma loucura. Só que isso não é ensinado nas escolas, né. O que é ensinado nas escolas? Uma visão específica. E quem é que vai trazer essa visão? O professor. Então, o professor, não seguindo do pressuposto que não existe imparcialidade, Sim, né, a gente sempre vai ser parcial de acordo com o que nós o que a gente acreditamos, acredita. ele vai trazer a sua visão a respeito daquilo. Ou, mesmo que no livro, né, ele esteja dizendo uma coisa específica, ele pode conduzir a aula para chegar na interpretação que ele quer. Sim, E eu via isso, e só que eu não tinha a capacidade de rebater. A gente vê
hoje, né, muita pessoa na internet que o cara chega na faculdade, chega na Cheio escola de e verdade, né? rebate os professores, você fica pensando: "Nossa, será que, eu precisava defender minha fé assim?", mas eu não consigo, não sou como esse cara. Eu te entendo. E comigo também foi assim. E querendo ou não, acaba sendo uma época difícil, mas ao mesmo tempo é uma época para nos capacitar. E também acaba se tornando uma responsabilidade da igreja para preparar os jovens para isso. Então, às vezes, nós que muitas das vezes temos alguma liderança com o jovem, nós temos que preparar eles para isso. E com isso, a gente tem que ensinar eles, né, o que é o cristianismo. Perfeito. Porque a gente tem a visão popular do cristianismo e nós 2 sabemos que ela não é nada positiva. Hum, Então, as pessoas que não são cristãs, elas vão querer rebater a fé de das mais diversas formas. sim, Isso tanto na faculdade, quanto nas escolas. E querendo ou não, né, o jovem, ele acaba passando muito tempo nesses lugares. Então, o jovem ele não escolhe esse ambiente, né? Ele meio que é forçado a estar lá, sim. porque, né, você no ensino médio você tem que ir para a escola e às vezes a faculdade é uma barreira para um lugar que você quer chegar. Então, você precisa fazer essa faculdade X para poder ter emprego Y. Perfeito. A Então, carreira que você quer seguir, né? sim. Então, querendo ou não, é um período que é difícil e que a gente vai passar por ele. E é aí que vem a passagem, né, que nós lemos, né, de não nos conformarmos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não é cristão aqui dentro. Na igreja, a gente vem para renovar nossas forças. Sim, Nós vamos ser cristãos lá fora. Porque, beleza, a escola passa, a faculdade passa. Dependendo do seu emprego, da área que você deseja seguir, isso, os debates que são comuns nesses ambientes, talvez não sejam tão comuns onde você vai trabalhar. uhum, Porém, Deus nos traz a responsabilidade de ser o sal e a luz do mundo. Isso quer dizer que, onde quer que nós estejamos, nós temos que ser a referência. Nós temos que estar representando a Cristo. Ou como diz lá no, em Gênesis 2, né? Que fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus. Então, onde nós estamos, nós temos que representar a Deus, ser a sua imagem e semelhança para as pessoas ao nosso redor. Não importa onde nós estamos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, no final das contas, nossa missão é uma só. O nosso dever é um só, não importa o ambiente. E uns períodos vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis. Porque imagina uma pessoa que trabalha e faz faculdade. Nossa, A pessoa ela passa 8 horas no seu trabalho, mais 5 horas do dia na na faculdade faculdade. e ainda tem que estudar para a faculdade. Então, essas 5 horas da faculdade não é todo o tempo que ele vai gastar com a faculdade. E ainda assim, ela tem que buscar um tempo para ter a sua intimidade com Deus. Porque se ela não faz isso, ela enfraquece. Então, o que eu estou dizendo é que não é fácil. Não é fácil para ninguém, né? Todo mundo passa por isso, só que é um período. E no futuro, esse período ele vai passar e nós vamos ter mais tempo para investir nas coisas que realmente importam. Uhum. Gabriel, e é interessante, né? Que agora eu e a Poli a gente vai ser pai, né? A Zaf daqui uns dias tá chegando aí, né? A segunda tá trazendo ele já. E, cara, eu comecei uma discussão assim, né? Quando a gente fala de discussão, todo mundo leva pro lado da briga, né? Não é briga, discussão de ideias, né?
Eu e a Polly, a gente se pegou no começo, logo que a gente descobriu a gravidez, a gente se pegou perguntando como é que a gente vai fazer essa criança amar a Cristo assim como nós amamos. Porque não é certeza que o meu filho vai ser crente, não é certeza. Por isso que eu comentei no início do nosso episódio de hoje, que você é filho de pastor. E eu, desde quando eu me converti, desde quando eu aceitei Jesus com 16 anos de idade, hoje eu tô com 32 anos, velho, né? Meu Deus do céu. Eu analiso, eu gosto muito de analisar, eu vejo as pessoas, né, e vejo muitas coisas que eles passam que eu fico me perguntando, será que eu conseguiria passar por que ele está passando? E uma coisa que eu sempre me perguntei, será que se eu fosse filho de pastor, eu seria crente? Porque existe esse negócio. E aí, a minha pergunta é, você sendo filho de pastor, eh, sua mãe sendo muito usada por Deus, seu pai também sendo muito usado por Deus no ensino, nas pregações, né? Sua mãe nas revelações, no ensino também, querendo ou não, ela traz o ensino para as irmãs. Você acha que a falta de interesse dos pais, e eu não estou falando do seu pai e de sua mãe, tá? A falta do interesse dos pais é o que faz muito jovem cristão se perder na escola, na faculdade e até mesmo no trabalho? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que existe muito uma questão de influência que a sociedade nos traz hoje. Então, o pai, às vezes, ele se preocupa em cuidar do seu filho, só que o que ele entende como cuidado, às vezes, acaba sendo totalmente deturpado do que Deus traz para ele. Porque tá preso ainda naquela visão de quando ele não era cristão, né? Às Basicamente vezes, isso. sim. Ou então tem ligação com o meio em que ele vive. Que ele Então ele está vive. no trabalho ali, e aí ele chega no trabalho e tá todo mundo se degladiando, né? É um tentando puxar o tapete do outro, todo mundo quer crescer. E qual que é a justificativa que essas pessoas usam? É que é para a minha família. É Então, desse eu jeito. vou trazer condições melhores para a minha família. Eu não estou dizendo que você, como um pai de família, você não deve buscar trazer condições melhores. Só que o quanto você vai sacrificar do tempo com sua família para poder trazer isso. Porque, às vezes, motivado em cuidar da família, o pai ele sai, faz um número massivo de horas extras, faz uma série de coisas, procura um segundo emprego para poder manter um estilo de vida que não vai ser o estilo de vida que vai fazer o seu filho conhecer a Cristo. Vai ser só para manter bens materiais. E quando o filho crescer, ele não vai lembrar do seu pai porque ele trabalhou, trabalhou e ele nem o viu, nem teve contato com seu pai. Sim. E aqui eu não estou falando de contexto, né, de um pai que muitas das vezes não tem condição de manter a sua casa e se sacrifica ao máximo para conseguir manter. Mas eu falo quando o dinheiro ele fala mais alto. Hum, Já não é mais sobre a família de fato. Ele usa isso só como uma justificativa. Você falou sobre justamente a questão de não ter a certeza. E eu acho que esse que é o grande ponto de você trazer, gerar uma vida. hum, Você dá as ferramentas. Então, você vai ensinar as coisas para o seu filho, você vai ensinar o que é a fé cristã, você vai ensinar o que é ser um homem, você vai ensinar como ele deve tratar uma mulher. Isso não quer dizer que ele vai seguir os mesmos caminhos que você. espaço. Uhum, Pode ser que ele resolva seguir um caminho totalmente diferente. E eu acho que essa é a parte bonita de tudo. uhum, Porque mesmo que você forme uma pessoa tudo de acordo com os seus ideais, as coisas que você acredita, o que ele vai fazer a partir disso pode ser algo totalmente inédito. Ele pode ir para
lugares, pode abordar coisas que você nunca imaginaria. Sim. Então, existe uma coisa bonita nisso e precisa existir esse cuidado, né? Eu, por exemplo, né, não sou casado, então eu não tenho filhos. Porém, quando eu penso nisso, penso em formar uma família, eu penso muito a respeito disso. Tanto Hum. que eu tinha uma coisa que eu via, né, que eu pensava, era uma coisa que eu sentia, na verdade, a respeito do meu pai, Sim. que eu não entendia o que aquilo significava. Porque para mim parecia muito errado. Só que eu estava lendo um texto de um autor totalmente aleatório e foi uma conexão muito grande porque ele era uma pessoa que sentia o mesmo que eu a respeito do pai dele. Uhum. Ele fala, né, que o pai dele era uma pessoa que ele respeitava muito, assim como eu respeito meu pai hoje, como cristão, como pai. Eu acredito que ele tem feito um bom trabalho a respeito de tudo que Deus colocou nas mãos dele. E ele fala que ele respeitava muito o pai dele, porém, quando ele pensava na vida dele, ele queria ir mais distante possível dos caminhos do seu pai. Do pai. E isso não é falando no sentido ruim, né? Pensando, nossa, meu pai é cristão, então eu não vou ser cristão, ser totalmente do contra. Mas no sentido de você buscar trilhar o seu próprio caminho. Só que ele fala uma coisa que acaba sendo irônica, Uhum. né? Que ele mirou o mais distante possível do pai dele. Só que quando ele viu, ele caiu muito próximo. Porque existe esse sentimento, só que eu acho que a gente tem um respeito tão grande que a gente acaba sendo influenciado, né? E Sim. acaba, de certa forma, seguindo um caminho muito próximo do dele, Uhum. só que nós ainda assim seguimos o nosso próprio caminho. Sim. E eu acredito que vai ser a mesma coisa com seu filho. Amém. Mas calma, eu não estou falando que ele não vai tocar violão. Amém. Ele pode não tocar, mas aí, às Não. vezes ele já pensou, ele escolhe uma guitarra, escolhe um Azaf, baixo. daqui uns 10 anos você vai estar vendo isso aqui, Azaf. Você vai ter que estar tocando violão, bateria, piano, vai ter que louvar, pregar, profetizar. Rapaz, Daqui a 10 anos. daqui 10 Com anos. 10 anos de idade, ó, eu acho que a meta tá Não, tá alcançável, hoje alcançável. pô. Algo facinho, entendeu? Pra Começa, comer. né? Começa com É, 1 ano de idade, um aninho ali oxe, já dá pra. 9 meses, pô. Então. Ô, Gabriel, então vamos lá para as perguntas que a gente já te mandou, para você dar uma analisada. A primeira pergunta é: Paulo ele vai falar, ele vai se apresentar sempre como servo. E a gente vê isso muito comum em todo o início de texto de Paulo. Ele sempre vai se apresentar como servo, servo. Alguns momentos ele vai se apresentar como apóstolo de Cristo, mas logo em seguida ele já vem servo de Cristo. E a gente entende pela o original da palavra que esse servo ele está mais se chamando não como um funcionário, mas como um escravo que tem disposição para ser livre, só que ele decide servir. Isso é interessante e eu quero perguntar para você, na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, como é que você se separa tudo isso? Como é que você, deixa eu explicar melhor. Como você se qualifica se eu tirar o Gabriel pianista, se eu tirar o Gabriel líder do grupo da mídia, perdão, De louco. de louvor, eu troquei os grupos já. Trocou. O Gabriel, filho do pastor, né? O Gabriel, funcionário da Play 3, né? Play 5. Play 5. Eh, o que que fica quando eu tiro tudo isso? Porque Paulo ele tem uma menção clara, né? Ele olha e fala: "Eu sou servo". Quando ele fala apóstolo, daqui a pouco ele mais servo, entende? E o Gabriel? Quem é o Gabriel? É uma pergunta, muito boa pergunta. Ela, porque essa pergunta, ela remete à origem, né? Por que que você levanta da cama?
né? Por que que você faz o que faz? Porque quando você tira essas coisas, a única coisa que sobra é o propósito, né, de você fazer qualquer coisa. Quando Paulo ele fala, né, que ele se põe, né, como servo, ele a servidão, né, no tempo antigo é diferente do que a gente teve, né, Há um tempo atrás, né? é, há uns dias atrás aí, É, ela remete, né, a pessoa ela não tinha uma dívida, não podia pagar, e aí ela servia aquela outra pessoa por um tempo, né, como pagamento. Só perfeito. que existiam servos, né, que mesmo após esse período ter acabado, eles escolhiam permanecer com seu senhor. E o seu senhor, ele também existia um tratamento de que um servo ele poderia significar muito mais, né, do que, né, o período que a gente conhece de escravidão atualmente. Sim, Porque a gente tem passagem, né, que Abraão, por exemplo, ele pretendia passar toda a sua herança para o seu servo. sim. Então, Que era um escravo da época, né? isso. Porque a gente é aquilo que a gente estava falando. Quando eu simplifico para trazer um entendimento, eu perco o peso da É, palavra. Só que a palavra que a gente traz como servo é escravo, sim, né? E o escravo que a gente conhece na atualidade é aquele da época do descobrimento do Brasil, né? Depois a Lei Áurea. Mas não é isso que a Bíblia fala, e que muitos usam como desculpa, né? Ó, sim. vocês adoram um Deus que aceita a escravidão. Ô, meu amigo, peraí, calma aí. É, às vezes eles exageram um pouco mais, defendem a Isso, escravidão. defende a escravidão. Como se Deus estivesse falando, isso mesmo, continua É, escravizando e ainda coloca lá, os pretinhos, com todo respeito, viu? só que a gente entende, né, quando a gente vai analisar o contexto, que era diferente. E aí existe essa questão da servidão, né? E qual que é o grande ponto? Nós, como servo de Deus, nós temos o dever de servir. Por quê? Porque o maior dos homens que pisou na terra, ele veio para servir. Servir. Perfeito. Então, se nós temos ele como nosso Senhor, nós não podemos ser maior que o nosso Senhor. Perfeito. Então, se Jesus serviu quanto serviu, e a gente nunca vai conseguir, né, chegar no nível de servidão que ele chegou por nós, Sim, nós vamos viver a nossa vida inteira não tentando pagar, porque pagar nós não conseguimos, mas nós vamos viver segundo ele, sim. em gratidão. Em gratidão. Então, nós não servimos para trazer o merecimento, mas nós servimos porque ele nos serviu primeiro. Glória a Deus. Então, como diz o apóstolo João, né? Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. E se nós amamos a Deus, isso acaba transferindo para o nosso irmão, Sim, porque não existe forma de nós amarmos a Deus sem amarmos sim, amar o nosso irmão. nosso irmão. Por isso que Jesus ele vai simplificar, né? Falar- Ele vai falar, olha, eis que dou um novo mandamento, É, né? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu. Não deu outro mandamento. Ele resumiu. E quando eu falo que eu amo o meu irmão Gabriel, mas eu sou completamente ofensivo, né? E rude com o Gabriel, e muitas vezes desejo muito o mal do Gabriel, porque eu não quero ver o Gabriel melhor do que eu não amo a Deus. E nem o Gabriel, exatamente. Então, não tem como você fazer um sem fazer o outro. sem fazer o outro. Perfeito. Ô, Gabriel, e interessante, quando a gente fala de servidão, eu não sei você, né? Acho que a gente já teve uma conversa mais ou menos sobre essa, né? Que logo que eu, vamos dizer assim, cheguei na igreja, você veio falar pra mim, o Paulo sempre prega sobre o Paulo. Uhum. Mas é interessante porque eu gosto muito das mensagens de Paulo, e você também já falou que gosta. E quando fala em servidão, eu não consigo pensar em ninguém, lógico, teve José, teve outros personagens bíblicos que serviram e vão ser louvados pela servidão. Só que a gente vai ver um cara chamado Paulo, que quando a gente estuda eh, a história de Paulo, quando você estuda
mais afinco a vida de Paulo, você percebe que ele tinha muito mais capacitação do que qualquer discípulo que Jesus levantou. E mesmo assim ele vai servir, né. E lógico, ele percebe que isso é o trabalhar de Deus, e ele deixa claro isso, que esse é o trabalhar de Deus na vida dele. E como é que ele deixa claro isso? Depois que ele vai falar, eh, que eu sei o que é ter muito e sei o que é ter nada. Eu sei o que é sentir dor, também sei o que é estar sarado. E ele vai falando isso, porque ele entende tudo que ele passou na vida dele, mas ele vai dizer que Deus é o suficiente na vida dele, que o servir a Cristo já é o suficiente na vida dele. E você, Gabriel, eu vejo que você começou a liderar muito jovem, né? Eu comecei no grupo de louvor, era eu, você, sua mãe e minha tia, né? E a Poli, né? Não posso esquecer da minha esposa linda. Eh, mas eu via que você tinha uma responsabilidade, em servir sempre, né? Eh, pode ser que uma parte era porque você tinha um pouco, vamos dizer assim, de dificuldade de se comunicar, né? E depois isso foi melhorando, graças a Deus, mas a sua responsabilidade sempre foi a mesma. Você sempre se colocou, mesmo todos, né, serem mais velhos que você, mas você sempre se posicionava, ia lá, fazia, montava, organizava, e você nunca deixava a desejar. E a minha pergunta para você aqui, Gabriel, é o seguinte: ah, quando você assumiu todas essas funções, isso era a vontade do Gabriel ou foi algo que foi assim: "Não, vai ser você mesmo"? Como é que você se sente sobre isso? Vou te falar que eu poderia chegar aqui e dizer, não, aqui veio tudo de mim, o pai é bravo, mas a verdade é que a gente ouve, né? Vem um convite do Senhor para tudo que a gente vai fazer para Ele. E eu sempre me considerei incapaz de todas essas coisas. Quando a gente pensa sobre o grupo de louvor, eu comecei e quando eu comecei no grupo, eu não sabia nada. Uhum, Nada, 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 nada. E aí, muitas das vezes, o que me restava era aprender para ensinar. Então, eu tinha que aprender muitas coisas para poder passar essas coisas. Então, eu estava ensinando enquanto eu aprendia. E eu pensei, né? Já estamos aqui, foi Deus que mandou, se Deus que mandou, a gente faz, né? A gente dá o nosso melhor e graças a Deus, como qualquer outra pessoa, eu tive muito medo de começar em fazer as coisas, mas Deus, ele foi me capacitando, uhum. foi me dando forças para superar os obstáculos, porque no fim é isso. A gente está aqui para servir. A liderança na igreja é serviço. Sim, A gente, às vezes, tem muito a visão do mundo, a visão de empresas, e a igreja e uma empresa, ela é diferente por uma coisa, um pequeno detalhe, que muda tudo. Porque na empresa, se você for parar para pensar, também é baseado em serviço. sim, Então você vai lá para servir por um salário. sim. Só que na empresa, a empresa ela tem um objetivo e as pessoas são a ferramenta para alcançar O esse objetivo. objetivo. Perfeito, Na igreja, as pessoas são o objetivo. perfeito. Então, enquanto no seu trabalho você é só uma ferramenta e quando uma ferramenta quebra, o que é que você faz? Troca. Troca, substitui. Uhum, Na igreja, o objetivo das pessoas não é o que você vai fazer. O objetivo é você. sim. O objetivo é a sua alma. O objetivo é como você está antes de qualquer coisa. É cuidar. É o cuidado.
Ontem, na consolidação dos jovens, a gente estava falando sobre masculinidade bíblica. Eita. Então, a gente falou que lá a gente só fala de temas polêmicos. É, Tanto que o Alberto, ele sempre tem as melhores perguntas, né? sim. E aí, na parte da masculinidade que a gente ia entrando num casamento, aí a gente falou sobre José, né? E como ele foi uma referência como homem, né? Sobre o cuidado de Jesus. Sim. Aí o Alberto já lançou, tá aí o namoro. Então sempre tem isso. E uma coisa que é muito interessante a respeito disso é que todas as vezes que a gente fala de homem e mulher, responsabilidade do homem, você vai ver na Bíblia que muitas das vezes isso sempre vai remeter a Gênesis. Sempre. E aí, quando a gente chega lá no Gênesis, Deus passa para Adão a responsabilidade de cuidar e cultivar. Sim. Então, o que quer dizer? Que o cultivar é Deus te deu essa missão aqui. Então, pode ser a coisa mais mínima que for, né, na sua visão, porque o que Deus vê não é exatamente o que você faz, Sim. mas é o porquê você faz, A intenção de a fazer. intenção. Legal. Então, às vezes, não sei, é limpar as cadeiras da igreja. Isso, para você, pode até ser pouco, Sim. mas a intenção com que você faz isso é o que é de grande valia para Deus. Então, o cultivar é Deus te deu algo para você fazer e você vai lá e faz e dá crescimento. E aí, o segundo é cultivar e guardar. O guardar é o manter. O cuidar é justamente pegar o que Deus te deu e manter aquilo. Deixar aquilo bom, né? Manter, tipo, todo o trabalho que você fez, ele precisa ser mantido. Sim. E isso em todos os âmbitos da sua vida. Sim. Então, limpei a cadeira, né? Cuidei da cadeira, né? O objetivo agora é manter a cadeira limpa. Limpa. Então, é essa a missão que Deus nos passa. E no fim, é o que eu tento fazer. Muitas vezes eu falho, só que o primeiro ponto é justamente não tratar a falha como uma derrota. A falha, ela é um aprendizado. Então, se eu falhei com alguma coisa, se eu falei alguma coisa para a Emanuele que ela não gostou, eu vou lá, peço desculpa E corrijo ele. e corrijo. Não Perfeito. falo mais isso. Perfeito. Pelo menos não com a Emanuele, né? A gente, como amigo, a gente fala umas coisas que se falasse pra qualquer outra pessoa, Sim. daria Mas aí, problema. aí a gente já tem intimidade É o intimidade. suficiente para É isso. intimidade. Legal. Ô, Gabriel, a Emanuele tá com vontade de fazer algumas perguntas pra você. Enquanto isso, eu vou ali tomar uma água, tá bom? E a Emanuele vai continuar as perguntas. Certo. Obrigada. Paulo era mestre, mas se chamava como servo. Aí, o que eu vou falar? Você toca teclado, né? É piano. Ai, ele gosta de piano. Piano e lidera o grupo de louvor. Como você lida com tensionamento? Tipo, sendo músico, técnico e líder do grupo de louvor. Você já viu a história do pato? Tá, brincadeiras à parte, é difícil. Em resumo, é difícil. Então a gente vai se balançando ali. Vai ter momentos que eu vou focar mais em alguma coisa, eu vou focar mais em outra. E o objetivo é nunca me perder nisso tudo. Então, vão ter períodos que a gente vai fazer alguma mudança grande no grupo de louvor. Então, eu vou lá e foco totalmente nisso. E as outras coisas eu tento manter. Sim. Aí, não sei, teve um grande problema no trabalho e aí precisam de mim, então. Aí eu foco no trabalho, resolver a parte do trabalho. E aí, as outras coisas, eu não avanço tanto, mas eu tento manter. Porque, no fim, não existe equilíbrio.
Não tem como você chegar assim e falar, não, eu vou fazer 33,3% disso, 33,3% daquilo, e aí eu consigo dividir tudo certinho, dividir o tempo totalmente igual. Isso não, no final das contas, isso não E a acontece. gente não é robô, né? Você não vai É, conseguir separar tudo certinho. Alguma então, coisa vai falhar no é momento. só personagem de anime que fala, né? Só- Não, eu vou usar apenas 12% do meu poder. Não Isso. sei como que os caras fazem isso. É. Como é que eles medem? É o outro. Eu não sei como é que eles conseguem. Ô, Gabriel, a gente está falando muito sobre servir. É, e eu acho interessante, Paulo, ele era um dos apóstolos que mais serviu. A gente vai ver isso, né? Vai ter um momento ali na Bíblia que ele vai falar o seguinte, cara, eu tô recebendo ajuda de outras igrejas, mas eu também tô trabalhando, porque senão isso aqui ia escandalizar vocês. Ou seja, era uma forma de servir. E pensando nisso, eu vejo que o jovem hoje ele tem muita dificuldade em servir. Por que que eu vejo essa dificuldade? Uma parte pela criação, que o pai e a mãe muitas vezes não, vamos dizer assim, criavam o filho como um rei dentro de casa, né? A gente vê muito esse exemplo aí nos dias de hoje. Outra parte, né? Não vou dizer que a culpa é total é dessa criação, mas outra parte a gente vai ver por medo do errar, né? O que na minha geração o erro era algo contínuo e muito comum na nossa vida, né? Você estava brincando, pronto, errava, se apanhava dos colegas. Aí você errava em casa, você apanhava da mãe. E aquilo tava tudo certo, porque no outro dia você acertava, você já não apanhava mais. Não por aquele motivo, né? E eu vejo que hoje na igreja, os jovens que chegam, né? Eles têm uma dificuldade de servir, porque muitas vezes tem esse medo, tem algum problema na criação dele, e aí eu chamo de problema porque a gente vai ver que a criação bíblica não é essa, né? Não é essa que a gente vê atualmente. Tipo, não, coitadinho, não precisa não, a mamãe pega, o papai pega. Não, não sei o que, o papai lava. Não, né? É o reizinho da casa. E aí esses jovens têm dificuldade também porque eu não sei se é isso que Deus quer que eu faça. Como não? Eu com 16 anos entrei na igreja, sabia o que Deus queria comigo. E eu nem entendia muito do espiritual. Então, assim, é claro quando a gente se converte. É claro, Deus ele deixa isso claro. Só que aí a pessoa fica, não, eu não vou fazer não, porque eu acho que não é isso que Deus quer pra mim não. Será? Será, Será que é isso que Deus quer? será que é isso? Né? É, e, qual que foi a sua dificuldade de entender? Pronto, é isso que Deus quer pra mim. E tomar atitude e fazer, né? Porque se você falou aí, eu faço uma coisa bem, às vezes deixo outras, mas eu mantenho. Eu não vou evoluir tanto naquele, mas eu mantenho. E eu vejo que o jovem hoje tem essa dificuldade também, que é a mentalidade do anime, né? Que a gente brinca muito. O exemplo que você falou, vou só usar 12% nesse e, É, e não dá, cara. Realmente. E aí a pessoa acaba desistindo muitas vezes de fazer alguma coisa na igreja. Ah, não, não tô conseguindo nem ir no culto. Mas no outro você não vai? No outro você faz. Hoje tem um negócio que é muito bom, mensagem. exatamente. E qual que é o grande ponto? É o começar. É o começar. Às vezes o jovem tem muita ideia, só que ele não começa nada. E por que que isso acontece? Uma coisa que eu tenho percebido no, num contato que eu tenho tido com as pessoas, tanto fora quanto dentro da igreja, é que as pessoas, elas parecem que se conhecem demais. Elas já sabem tudo que ela é capaz e incapaz de fazer. Ela não tentou nada, mas ela já sabe. Não, eu sou bom nisso, eu sou ruim naquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E eu fiquei pensando, mas como é que você sabe? Você nem tentou. Não tentou? E eu vejo que as pessoas, geralmente, pensamentos que têm uma origem, e essa origem, ela afeta todos os âmbitos da vida. Então você percebe que a pessoa ela é assim, não só porque, por exemplo, ela vai deixar de servir na igreja. Ela, quando você às vezes vai chamar ela, sei lá, vamos no cinema assistir um filme. Aí ela fala, mas assim, o filme ele
filme de ação eu até que gosto, mas esse é de ação com comédia, eu já acho que eu não vou gostar. Aí você fica, tá, mas quanto filme de ação com comédia você já assistiu? Nenhum. Ah, nenhum. Então como é que você sabe? Não, porque eu assisti um filme que era comédia romântica. Então, querendo ou não, tinha comédia e aí eu não gostei daquele filme. Falei, pô, mas assim, às vezes o filme de comédia romântica, ele pode ter pegado o pior filme de comédia romântica que existe e já determinou, eu não gosto. Isso. E eu fico olhando assim, falei, não, calma. Por que você não tenta? Ah, eu não sei, que eu senti um desejo no meu coração de limpar as cadeiras da igreja. É, tô focando nas cadeiras da igreja, foi o que veio na hora. Aham. Mas, não sei, eu acho que eu não vou conseguir limpar direito, porque lá em casa, quando eu vou varrer a casa, minha mãe fala que eu não varro ela muito bem. Então, eu com certeza eu não vou conseguir. Falei, calma, tenta limpar uma cadeira. Pronto. Vê como é que fica. Isso. Se você achar que você não consegue, beleza, mas você tentou. Mas começa. É. E aí, você não precisa começar com algo grande. Ah, eu tenho uma vontade de tocar violão. Só que aí quando eu vejo o Paulinho tocando, eu olho assim e falo, nossa, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Não, calma, calma. Todo Começa. mundo começa de alguma forma. Vamos assim, vamos assim. Vamos começar só fazer uma batida. Nem precisa formular um acorde. Só aprender uma batida no violão. Vê se você consegue fazer. Vê se você gosta. Porque geralmente quando antes da gente começar, a gente vem o medo, aí vem o medo do fracasso, porque a gente vive numa sociedade performática que você tem que, aos 20 anos, você tem que fazer sucesso em tudo, Isso. então você tem que tirar as melhores notas na faculdade, você tem que ter o melhor emprego. Calma, calma, respira. Você está começando a sua vida. E isso, eh, esse pensamento, porque por que que eu estou falando da nossa vida pessoal? Porque esse pensamento ele engloba tudo. Sim. Então, o quanto você cresce na igreja é também o quanto que você vai crescer na sua vida profissional, o quanto você vai crescer na sua vida acadêmica também. As coisas elas não são independentes. Então, quando você muda aqui, você não muda só aqui. Você muda em todos os contextos da sua vida. Então, quando você chega na igreja e você supera, né, algum medo para aprender uma coisa nova, para fazer alguma coisa nova, servir de alguma forma na igreja, isso não vai afetar só isso, vai afetar também nas outras áreas da sua vida. E um ponto que é interessante nisso é que o melhor lugar para você fazer isso é na igreja. Sim. Porque na igreja, o que você mais vai ter vão ser pessoas te apoiando, falando: não, é isso, irmão, vamos lá pegar o violão e tal. Aí tem o Samuel, tem um Paulinho para te ensinar a tocar violão, tem o Gabriel Ajudar. agora também. O Pronto. que não falta é gente para te ajudar. Isso. E é interessante que quando a gente fala de igreja, né, é um consenso até no mundo aí fora, né, em vários podcasts que a gente escuta, a gente assiste, acompanha, você vê muito falar assim, ô, fulano começou na igreja, ciclano começou na igreja. Lógico, mudaram completamente o caminho deles, né? Não tô falando que isso daí é um exemplo, mas o próprio mundo lá fora identifica que a igreja é o melhor lugar para você se performar. Você vai ver até o famoso Pablo Marçal aí, começou na igreja, né? Pois é. As oportunidades foram na igreja, né? O, o menino lá, o menino pregador mirim lá, Como é que é o nome eu dele? esqueci o Eu só, nome só dele. lembro, só sei de pregador É, mirim também. é o Off the King lá. O apelido Miguel. Miguel. O Miguel, né? Não que Miguel seja ruim, mas aqui Então, só Deus na causa, não é o seu Miguel. não é o seu Miguel. Amém. Mas é engraçado que você está falando de servir, a gente está falando aqui sobre servir, é muito bom, né? O cristão ele precisa servir, é servindo que ele vai se soltando, né? A gente está vendo a Emanuele hoje aqui no primeiro dia, na frente de uma câmera, te fazendo perguntas, e hoje ela está começando a tremer, assim como eu e você começou a primeira vez que a gente recebeu uma oportunidade. A primeira vez que eu me converti com 16 anos, me colocaram na frente de 500 pessoas para ler um texto. E eu não consegui ler o texto. Eu li o primeiro versículo, aliás, o começo do versículo, e a igreja terminou o versículo para mim, eu só agradeci e sentei, né? A gente sentiu a dificuldade, a gente sentiu o que é passar por essa pressão,
mas a gente permaneceu. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Paulo, ele vai pregar para romanos, para gentios, para judeus, ele vai pregar para todo mundo. E você hoje, você prega, querendo ou não, no seu trabalho, pregou muitas vezes no seu colégio, na sua faculdade, prega hoje nas consolidações, são os projetos aí que a gente tem de trazer os jovens para perto, trazer adultos para perto, não tem só a consolidação dos jovens, né, tem para adultos também. E eu vejo você, não é uma facilidade, tá, não entenda errado, porque às vezes fala assim, pô, o cara se preparou e fala assim: "Nossa, como que você faz? É fácil você fazer, né?" Não, não é fácil. Tem todo um preparar, tem todo um estudar por trás para eu chegar naquele ponto ali. E aí a pergunta que eu quero te fazer, Gabriel, assim como o Paulo pregava para várias pessoas, hoje você prega para várias pessoas. Você não é casado, você não é marido, você não tem filho, mas você prega sobre esses assuntos. E a sua palavra tem base. Interessante que é isso. A gente vai ver muitas pessoas aí que não tem nada disso e não tem base nenhuma, ou até mesmo tem, mas também não tem base, porque a base dele é o mundo lá fora, a vida que ele vivia antes de Cristo. E aí ele começa a querer aplicar isso na igreja, e é o contrário, né, que a gente vê. E você traz isso perfeitamente. Eu quero saber para você, qual que é a sua dificuldade quando você vai pregar, né? Seja numa consolidação, seja aqui na igreja, seja no seu trabalho, qual que é a sua dificuldade? O que que vem primeiro na sua cabeça? Minha dificuldade sempre foi a timidez. Eu e é uma coisa assim que isso na adolescência, lá com os meus 15 anos, quando eu estava no canto da sala, olhando para a janela para não acabar, né, olhando para alguém e a pessoa perguntar meu nome. Eu tive, eu percebi que isso que eu tinha era um problema. E aí, a gente não está falando sobre introversão e extroversão. A gente está falando sobre a pessoa ela congelar e não conseguir falar com outra pessoa. Sim, E não porque ela não quer, mas porque ela não consegue. E como que eu tive que lidar com isso? Me colocando em situações desconfortáveis, constrangedoras. constrangedoras. Nossa. E às vezes é constrangedor só pra gente. Sim, Às vezes a gente acha assim que a pessoa que tá falando com a gente tá pensando, nossa, que cara estranho. Às vezes sim, talvez. provavelmente. Só que muitas das situações constrangedoras que a gente considera constrangedores, principalmente quando é tímido, só é constrangedor pra gente. Sim. Para as pessoas você só é mais uma pessoa que aí você foi lá, sei lá, Comum que não tem falou com experiência. ele, aí ele, beleza, virou, seguiu a vida dele, esqueceu até a conversa que você teve com ele. E você pensando, nossa, que vergonha. O cara deve estar rindo de mim agora. E tipo, o cara já deletou da mente dele a É, conversa que você teve. já foi. Então, muitos dos problemas que a gente tem só existem na nossa cabeça. Sim. E aí chega a questão dos jovens, né? Eu, de certa forma, eu tive que. Eu percebi que muitos dos jovens eles eram muito tímidos. Assim como eu era. Só que eu sou um cara introvertido. Isso quer dizer que eu não converso com pessoas? Não. Isso quer dizer que eu não converso muito, eu prezo às vezes por tempo sozinho, né, para refletir sobre as coisas e tudo mais. São certas características, Sim. Que não tá só errado. que não está errado. Jesus também, ele prezava por vários momentos sozinhos. Vários momentos só. É, E aí eu tive que desenvolver uma personalidade mais social, né? Uma personalidade que puxasse esses jovens. Então, a gente tem o Felipe, por exemplo, eu sempre ele é vou. bem tímido. Ele é bem tímido e eu sempre vou buscar ele, né, para ir para Sim, a consolidação. Então, uma coisa é certeza da consolidação dos jovens: o Felipe vai. sim. Então, ele sempre tá lá. E aí, eu sempre pergunto para ele: preparou a palavra, irmão? E ele sempre tem uma palavra preparada. Depois eu te contar um detalhe do Felipe, tá? Ele parece que sempre tem alguma coisa preparada, mas esse dia eu pedi pra ele abrir
um versículo lá e ele não estava achando o texto, viu? Ele teve que ir no índice. Falei: "Irmão, vou falar para o Gabriel, viu?" Eu acho que ele estava treinando isso, porque a dinâmica que a gente fez, que ele fez, ele organizou a dinâmica ontem, era justamente de encontrar versículo na Bíblia. Ó. Nossa. Eu acho que ele usou isso daí como ferramenta, tá, Então tá bom. para dinâmica. Só que quando a gente vai envolvendo, né, os jovens, a gente percebe que eles vão se soltando. Sim. Quando a gente vai falando que eu também era tão tímido quanto ele, aí ele vai vendo que, assim, tem algo, porque todo tímido, a timidez dele incomoda. Sim. Por quê? Porque às vezes ele quer fazer muito uma coisa, mas ele não faz Não consegue, porque a por timidez timidez. segura ele. E a timidez, ela justamente está vinculada ao medo. Sim. A palavra, né, vai dizer, né, que o amor, ele tira todo O medo. medo. Então, nesse meio, né, a gente tem a responsabilidade de puxar essas pessoas justamente para elas vencerem as suas dificuldades. Uhum. Então, o que era um problema para mim, ainda é hoje, né, eu sempre tenho que me policiar. Uma coisa que eu tenho muito problema é habilidades sociais básicas. Então, por exemplo, às vezes eu vou visitar alguém, aí eu vou embora e eu esqueço de cumprimentar a pessoa antes de ir embora. Ou E eu fico tipo, pensando, não, é verdade. Aí eu vejo outra pessoa cumprimentando, aí eu vejo, ah, é verdade, tem que fazer isso. Por quê? Porque eu simplesmente, às vezes, né, me falta esse senso. É uma coisa óbvia, né? As pessoas fazem isso no automático, elas nem pensam, não, eu tenho que cumprimentar, mas é uma coisa que eu tenho que pensar, aham. porque senão eu acabo não fazendo. Ou tipo, você encontra ele num local e aí você vai puxar assunto com ele e fala assim, aquele assunto besta. Nossa, o dia tá quente hoje, né? A resposta do Gabriel é, Mas por quê? Em minha defesa, por que que eu faço isso? É é. porque se você me encontrou num lugar aleatório, eu estava seguindo um fluxo de pensamento. Ah, entendi. Então, um exemplo que o Já tava pessoal, tudo o calculado, não pode pessoal, sair o dali. pessoal me zoa muito no trabalho, que é, às vezes eu estou no mercado e eles me veem no mercado. E aí, sei lá, eles cumprimentam de longe. Eu não via. Por quê? Porque eu estou totalmente focado nas coisas que eu tenho que comprar no mercado. Eu estou fazendo um mapa mental de qual rota que eu vou seguir, que faz mais sentido para os itens que eu tenho que pegar no mercado. Ah, Então, isso faz com que eu não veja as pessoas ao meu redor. Eu fico isolado só na minha linha de na sua pensamento. cabeça ali. E aí, se alguém chega lá e corta o fluxo, eu fico perdido. Qual que é o próximo passo? O que que eu digo? Que eu ia fazer Aí eu mesmo? falo, é, Ai, Deus. Mas continuando, a dificuldade, você falou dos jovens, agora dos adultos aí. Porque querendo ou não, você prega para bastante adulto, né? Eu vejo que na igreja, muito adulto admira você, né? Muito adulto assim, nós dois somos adultos, mas muitos homens e mulheres mais idosos, mais senhores, mais vividos, admiram muito você e gostam muito da sua pregação. E qual que é a sua dificuldade quando você vai pregar para essas pessoas? e precisa haver um cuidado a respeito de pessoas, principalmente mais velhas, porque quando é jovem, você chega lá, desce o sarrafo, fala coisa pra ele, e é isso mesmo. Por quê? Chama de preguiçoso? É, porque jovem, ele tá em formação. Sim, Então, se ele tá em formação, a gente aproveita esse período dele sim. para trazer exatamente o que é o evangelho puro. Então, o objetivo com os jovens é formar adultos com uma fé amadurecida. Uhum. Quando nós lidamos com pessoas mais velhas, elas viveram uma época diferente, elas muitas das vezes têm visões diferentes a respeito de muitas coisas. Sim, E essas coisas não são necessariamente ruins, mas elas às vezes vão além do que o evangelho nos diz sobre as coisas. perfeito. E qual que é a grande questão disso? A gente tem que ter o cuidado de trazer a palavra para eles, mas trazer de forma com que o irmão não se escandalize. Então, quando a gente fala pro jovem,
né, na consolidação do Free Fire, do Dorama, coisa que a gente sabe que o guri vai lá e passa a noite dando É, capa. Quando a gente chega na igreja, para os irmãos que são mais velhos, a gente verdade. sabe que tem irmão ali que olha pro Free Fire e fala, esse negócio aí é do diabo, irmão. É, Não, isso aí, ó, porque se você abrir a musiquinha do Free Fire, na verdade é um ritual que abre a porta do inferno para sua casa. ou aquela, se você mata um monte de gente no jogo, Vai quantas matar. pessoas que você mataria na vida real? É, então, se você tá matando um jogo, você com certeza tá querendo matar na vida real também. E aí, precisa haver um cuidado para que não seja só um ataque, mas que seja um convite para essas pessoas, né, a elas se aprofundarem mais no evangelho, para entenderem a liberdade do evangelho. Porque isso é o que muitas vezes o jovem pensa, né? Ele chega na igreja e ele começa a perguntar as coisas. Por que que não pode isso? Por que que não pode aquilo? Beber Coca-Cola é pecado? É assim. Energético. Energético pode? É assim, né? O jovem chega na igreja, ele só pergunta essas coisas. Isso. E provavelmente ele tá perguntando porque o pai chegou em casa, "Ô, esse negócio aí Vai é no... E com perigoso." quantos anos que eu posso namorar? É. Você fala, oxi, você só tem 12 anos? Não, e é engraçado que ele já tá perguntando isso, porque provavelmente já tá namorando. Provavelmente. É a próxima pergunta. E aí a gente precisa, né, ter cuidado com essas pessoas, com as pessoas mais velhas, para trazer a mensagem do evangelho. E não, muitas das vezes, apenas rebater coisas que eles acreditam que eles estão há 20, 30 anos, 40 anos acreditando nisso, estão Aham, com 40 anos de evangelho e eles foram ensinados que aquilo era errado. isso, Então, isso que a gente vai passando é um processo. sim. Por que que é um processo? Quando a gente pega o Antigo Testamento e a gente pega o povo de Israel, a gente vê que o Senhor, ele vai moldando aquele povo. Só que ele não chega e fala puramente o que que o povo deve ou não fazer, porque assim não vai acontecer. Quando a gente pega processos culturais, são muitas coisas que a gente precisa se atentar. Então, eu estava em uma das consolidações, a gente falou sobre a relação do cristão com a cultura, Sim. e uma das coisas que foi comentado é justamente a questão de missão, né? E aí a gente pega missionários que vão para contexto, por exemplo, que o homem ele tem várias esposas. Sim. E aí ele vai chegar lá e vai falar: o homem deve ter só uma esposa, ponto. Então vocês têm que se livrar. O cara tem três, tem que se livrar de duas. Mas o que que vai acontecer com essas mulheres? Hum, Aí muitas das vezes essas mulheres, como era no Antigo Testamento, né? eh, essas mulheres, se elas fossem abandonadas por seu marido, né? O que que acho- eles iam fazer, Às vezes se né? prostituir. Aí elas passavam fome ou tinham que se prostituir. Então, o que é que muitas das vezes os missionários têm que fazer? Eles pega essa primeira geração que já é casada e fala, não, vocês mantenham suas esposas, Sim, mas as próximas gerações que quando forem precisam se ir. casar, aí eles têm uma esposa só. Legal. Isso é um negócio que eu gosto muito na Bíblia, cara, porque eu escuto muitas pessoas falar assim, ah, vocês adoram um Deus que permite o casamento com várias pessoas, com várias mulheres. E não é nada disso que a gente vê na Bíblia. Sim, Outro exemplo que já me questionaram, ah, porque Moisés teve que abandonar a esposa dele. Moisés nunca teve que fazer isso. Deus falou que não era para ninguém se casar com pessoas de fora da tribo. Ele falou, então tá bom, então eu vou dar o exemplo. Tchau, filha, vai pra casa do seu pai. Eu falei, você tá doido, cara? Deus não falou nada disso. Deus não tá falando nada disso. E lógico, ele vai se manter fiel à esposa dele. Por mais que ele vai dar o exemplo, mas ele vai se manter fiel à esposa dele. Em momento algum você vai ver na Bíblia ele com outra mulher, ele com outra família. Tanto que um tempo depois vem o sogro dele, a Bíblia relata, vem o sogro dele junto com a esposa e o filho. Entende? Então as pessoas acabam pegando decisões ruins das pessoas e falar, foi Deus. Não, não foi Deus. Foi a pessoa que tomou a decisão errada. E aí a gente vê questão cultural de casamento. Uma coisa que o seu pai me abriu a visão quando a gente veio pra cá, que eu já tinha um negócio fixado na minha cabeça.
né? Querendo ou não, sou mais velho, eu acabei tendo algumas coisas, alguns ensinamentos fixados. Sobre casamento, eu tinha uma coisa muito fixa na minha cabeça, né? Principalmente por ter passado recente por um divórcio do meu pai e da minha mãe, depois de 20 e poucos anos, os dois juntos, né? E aquilo mexeu muito comigo. E acabou afetando meu namoro com a Poliana, né? Que tá quase virando. Aliás, já tinha virado um noivado já, né? Já tinha virado um noivado, aquilo lá começou a afetar bastante o meu relacionamento com ela. E, e aí a gente passou por um período que o seu pai chegou e falou assim: Meu filho, calma, relaxa. Vocês já são casados. Não, pastor, como assim? A gente não foi na igreja, a gente não sei o que, não sei o que. Não, meu filho, você já tem responsabilidade com ela, não tem? Você já se preocupa com a segurança dela, não se preocupa? Você já quer dar um lar pra ela, não quer? Vocês já estão casados. Meu filho, calma. Daqui a pouco vocês vão lá, projeto. Lógico, vocês têm que ter isso em mente. Vai lá, casa no cartório, regulariza tudo. Só que o cartório surgiu quanto? Ele me perguntou isso e aquilo me abriu a visão. Eu falei, é verdade, né? Ele não estava dando liberalidade para que eu e a Poli vivesse, vamos dizer assim, em pecado dentro da igreja. Mas ele falou, calma, relaxa, vocês são casados, porque já estão tendo uma vida de casados, mas agora é necessário diante, como Paulo fez, para não escandalizar, vai lá, né? Vai lá no cartório, nem que vocês não façam festa, vai lá no cartório, casa, pronto, vocês estão bem, vocês estão resolvidos, né? Porque o que que faria a gente continuar em pecado? Esconder o que a gente estava fazendo. Quando a gente entende que a gente está errado, pastor, olha, a gente está assim, sim, a gente está arrependido, a gente quer consertar. Não, meu filho, então relaxa. Relaxa que a gente vai projetar, a gente vai organizar. E ele deu bastante força, né, vida? Deu bastante força, bastante apoio. E é o que muitas vezes eu vejo que falta em pessoas dentro da igreja. Preferem esconder o pecado. Preferem esconder que está fazendo errado. Pô, mas eu errei. Todo mundo erra. Vou continuar errando? Não, peraí. Vamos ver uma forma de acertar. E focando nesse negócio do casamento aí, que você estava falando, e da cultura. Aí eu vejo o seguinte, Gabriel, que é uma coisa que eu gostaria de discutir com alguém. A gente vê hoje, fala-se muito, essa é a última questão, né? Porque já está dando nosso horário, a gente já tem compromisso daqui a pouco. Mas eu vejo muito hoje em dia falar sobre saúde mental, né? Como eu falei, eu sou técnico de segurança do trabalho, a gente se preocupa bastante com isso. Até a própria NRU ela veio atualizar para trazer uma obrigação para a empresa, que na verdade só fica nas costas do técnico de segurança, é, que é a saúde mental do colaborador. E aí desde quando eu me converti, que eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender a Bíblia, eu vejo muito Deus se preocupando com a saúde mental das pessoas. Ele vai ver Adão no jardim sozinho, e aí Adão sozinho no jardim, aí tava feliz, igual a gente vê muito pregador falar, tava feliz? Não, ele não tava feliz. Ele não tava feliz. Ele queria compartilhar aquela felicidade, aquilo que era bom, e não tinha ninguém para compartilhar. E então a gente vai ver que Deus se preocupa muito com a saúde mental do ser humano. E a gente vê que as pessoas que não entendem o evangelho, acham que o evangelho é só de proibição, ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer sexo antes do casamento. E aí você fica, nossa, mas tem tanta coisa em ser cristão que o cara só tá pensando nisso. É só onde que eu posso ir ou não posso ir, onde eu Sim, posso beber ou não posso beber, né? Se é pecado beber, se não é pecado beber, mas é só isso que o cara tá pensando, ele não tá vendo que vai dar uma saúde melhor para ele não tá vendo que ele vai ter relacionamento com o pai, não tá vendo que a mente adoecida dele, pelos traumas do passado, pelos traumas da família, não vão ser resolvidos, né? Porque isso daí é uma questão própria. Mas vai ter um princípio de resolução. E ele não está vendo nada disso. E eu pergunto para você, você tem essa mesma visão que Deus se preocupa com a saúde mental dos seus filhos? é, com certeza. E uma coisa que é bem interessante, né? Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas têm dificuldades e pensam, só eu tenho, É, só eu tenho isso. só eu passo por Nossa, isso aqui. só eu que passo por essas coisas. Você vê as pessoas, chega na igreja, vê todo mundo sorrindo e pensa, tá vendo?
No fim, só eu tô triste. Tá todo mundo feliz, todo mundo Desse alegre. jeito. Só eu que tô passando por dificuldades. Só que quando a gente vai se aprofundando, a gente vai ver que todo mundo tem lutas, todo mundo tem dificuldade, né? O apóstolo Paulo ele fala sobre os Sim, espinhos na na carne carne. e tem uma passagem do Cristianismo Puro e Simples, né? Aham. Do C.S. Lewis que ele fala, né, que é aquele cara que ele tem problemas com a aposta, né? Ele só tem aquele problema porque ele tem algo de bom nele que me falta e é Hum, por isso que eu não tenho esse problema. Então, muitas das nossas qualidades, elas estão ligadas aos defeitos, né? sim. Então, as qualidades e os defeitos, geralmente, eles tendem a ser a mesma coisa. Então, uma pessoa que se preocupa muito com os outros, uma pessoa que cuida muito dos outros, ela tem uma tendência, vai ter uma tendência a ter algum tipo de ansiedade. Uhum. Por quê? Porque ela vai pensar em muita coisa. Porque ela não pensa só na vida dela, ela pensa na vida dos outros Sim. também. Então, e nós vemos que existe um trabalhar de Deus, né? A palavra de Deus vai dizer, né, que quando nós passamos a alimentar o espírito e não a carne, nós temos o fruto do espírito. Perfeito. E esses frutos, eles são uma bênção tanto para nós quanto para as pessoas ao nosso redor, porque isso nos molda, isso nos transforma. Então, muitas das coisas que a gente vê o jovem perguntando, né? Pode isso ou não pode? E inclusive a gente falou sobre isso com jovens também. Da consolidação? Acho que tem umas 2 semanas. Aham. Na semana, não, foi na semana passada que a gente Foi, falou. foi. Foi na semana passada que a gente fez uma dinâmica, fez um círculo e aí colocou uma pessoa no centro e as outras pessoas tinham que puxar ela. E para puxar era muito difícil. Por quê? Porque ele estava muito distante. E aí, como é que puxa? Aí a gente pegou e colocou ele na Mais ponta do próximo. círculo. Hum. E aí era muito fácil puxar, porque ele já estava ali, era só pegar. E puxar. E qual que é o ponto? Quando o jovem ele tá na linha aqui, né, pensando, tá, depois disso aqui é pecado, Uhum. então vou ficar aqui. Se você tropeçar, Você cai. você cai, já foi. Já foi. Agora, se você estiver no centro, se você tropeçar, você ainda vai estar próximo do centro. Uhum. E o que que é o centro? É Cristo. Sim. Então, essas coisas, né, quando a gente reduz a coisa ao pode e não pode, é a gente diminuir o que Deus tem pra gente. E essas coisas são coisas boas, a ponto de muitas pessoas no mundo elas olharem e pensavam, ah lá, o cara da igreja não faz isso e nem aquilo. É E desse jeito. hoje as pessoas estão seguindo isso, Sim. porque elas veem que é algo bom. Porque hoje existe uma preocupação muito grande com a saúde mental. Por quê? Porque é uma coisa que tem piorado a cada dia. Então, Perfeito. as pessoas elas passam a ter um cuidado maior com o corpo e mente, e aí elas começam a ser parecidas com os cristãos, Uhum. né? Então o que o povo cristão doido, lelé da cuca, falava há mais de 2000 anos, Agora estão vendo que é verdade. agora estão vendo que é verdade. Perfeito. E aí, qual que é o grande ponto? O ponto é, você tá procurando o limite, você quer saber onde que é o limite, você vai cair. Vai cair. Mas a partir do momento em que você passa de olhar, deixa de olhar esse limite e passa a ver os princípios por trás disso, aí você vai ver que isso vai te trazer, né, Uhum. uma paz, né, que só Cristo pode trazer. Sim. Isso vai te trazer uma felicidade que só Cristo pode trazer. E junto, né, o que Cristo nos traz é algo que não existe lá fora. E essas coisas, elas vêm de bônus. Então, quando a gente vai aplicar os princípios de Deus para as nossas vidas, Uhum. nós nos tornamos mais parecidos com Ele e todas essas coisas boas, elas vêm de bônus para nós. E a saúde mental está entre uma delas. Uhum. Então, você vai analisar, né, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, não lembro o versículo direito, mas ele fala, né, que a gente deve pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa índole, tudo que tem alguma virtude envolvida. E aí a gente, na semana passada, falou sobre virtudes. E o que que
qual que é a ideia das virtudes, né? É justamente a gente analisar a nossa vida e tomar as nossas decisões, as nossas escolhas e buscar coisas que estejam ligadas a alguma virtude. E com isso, a gente vai se aproximando mais de quem Cristo é e vamos para o meio do círculo. E aí, se a gente tiver alguma falha no meio do processo, vai ser algo pequeno. Por quê? Porque nós já estamos vivendo para Ele. Perfeito. Agora, quando a gente quer fazer o controle de danos, né? Falar, não, eu vou viver no limite, o limite é o lugar da queda. É. Então, tipo, se falta só um pouquinho, em algum momento você vai ultrapassar esse limite. E Isso às para vezes não tudo. precisa nem você tropeçar, o próprio vento O te próprio empurra te empurra. pra fora do limite. Acaba caindo assim, né? De E você qualquer nem forma. fez nada, Não, tava parado lá e pô, isso. acabou. Foi só um vento. Exatamente. É que nem aquela pessoa que vive com cartão no limite, Nossa. né? Aí, beleza, recebeu o pagamento, aí o pagamento vai todo para fatura, aí não sobra nada. E aí depois usa a fatura pra Para comprar as coisas, para pro próximo mês pagar a mesma depois. coisa. Só que ele está no limite. Será que em algum momento ele vai acabar ficando negativo vivendo assim? Com Com certeza. certeza. Só precisa de um pequeno detalhe ali, só precisa o carro dar um Um defeito. sinalzinho vermelho ali no painel, já é o Já é suficiente o para isso. suficiente. E o problema é que agora o banco, você começa a usar bastante o limite, aí fala, opa, Vou te dar lá. vou te dar o limite. Eu tô E ele vai, gostando. ó, e ele vai te liberando limite. E Exatamente. agora começou vamos dizer assim, uma tramóia dos bancos, que ele manda assim pra você, olha, tô te dando esse limite, mas se você não usar, a gente vai tirar automaticamente na cabeça da pessoa. Meu Deus, eu Eu preciso preciso, usar. Gente, eu preciso. preciso usar. É que nem E aí, o Mercado Pago direto manda notificação. Olha, eu aumentei seu limite para empréstimo, hein? Assim, sem querer dizer nada, mas olha, você pode você pedir pode um dinheirinho a mais ali, se quiser. Gabriel, é muito bom sempre conversar com você, né? Eu e o Gabriel, a gente tem uma história que eu gosto de comentar sempre, que é muito interessante. É, Gabriel era uma pessoa muito na dele, Singular. singular. Era uma pessoa muito singular. E uma certa vez ficou eu e o Gabriel sentado na área da minha sogra, ele de um lado, eu do outro, e ficou ali. E agora? O que que eu falo com esse menino, né? Aí um dia eu lembrei o pai dele falou que eu cheguei no evento, o pai dele falando, ah, então, o Gabriel gosta de uns negócios estranhos. Eu falei, oxi. Aí a Polly falou assim, não, ele gosta de anime. Eu falei, ah, tá, entendi, o estranho. É, Faz sentido. faz sentido agora. E aí lembrei disso, foi o que me deu motivo para falar com o Gabriel, puxar assunto com o Gabriel. Eu falei, agora, como é que eu falo com um jovem totalmente distante da minha idade, né, o quê, 10 anos? Não, Menos? 8, 9, acho que alguma é coisa? uns 6. 6 anos? Não é tanto não. Mas é bastante ainda. Bastante. É, E aí eu fiquei agora. Aí falei, pô, vou falar do anime que eu tô acompanhando. Falei, meu Deus, o Acabou. homem. E aí o legal é que as nossas conversas elas não ficam, e isso é o motivo da gente escolher você, o Gabriel, é que as nossas conversas, elas nunca ficaram só no básico, que era um anime que a gente começou a conversar lá. A gente fala muito sobre política, a gente fala muito sobre a juventude, fala sobre faculdade, o trabalho, né? Por mais que os nossos trabalhos são completamente diferentes, né? Mas a gente fala de assuntos diversos. E eu gosto muito disso, porque mesmo aqui hoje, no nosso primeiro podcast, você não mudou. Você não mudou, né? Você trouxe aquilo que a gente pediu para trazer, aquilo que a gente entrou em acordo, tudo sobre a perspectiva de um jovem cristão que é o que você é. E isso é um padrão seu. Toda vez que a gente conversa sobre alguma coisa, a gente filosofia. A gente filosofia. Filósofa. É, a gente dá uma filosofada. É. E é engraçado que é sobre tudo. Até anime que a gente olha, a gente fala, opa, estranho esse anime aqui. Mas daqui a pouco a gente acha um contexto, a gente, opa, mas aí se você... E sempre vira um assunto filosófico. Vai ser discutido. Mas é interessante, porque é diferente do que muitas pessoas fazem, né? Eu mesmo, eu gosto de fazer análises filosóficas. Não que eu faça sempre, mas eu gosto de fazer. E eu encontrei isso em você.
Acho que foi um motivo que a gente É. tem amizade até hoje. Inclusive, algumas pessoas não gostam disso, né? Não Dessas gostam, elas características. gostam de ficar no básico, tipo assim: "Ô, como é que tá o dia hoje? Tá quente. Obrigado". E vai embora, aí você pensa: "Mas calma, eu queria conversar. Sim. Vamos falar por que que o dia tá quente, será que é eu que tô sentindo calor, né? Será, Vamos será que aprofundar nesse assunto". E tem aí eu aquecimento global? E aí começa. e é interessante que eu encontrei isso em você. E isso o motivo da gente ser bem próximo, vamos dizer assim. Então eu gosto muito da sua amizade, mesmo você sendo mais novo, eu gosto muito dos seus conselhos, a gente já conversou algumas vezes. E hoje, o Gabriel, o intuito do nosso podcast, o Ipadcast, é é o quê? Não só conhecer quem é o Gabriel, não só entender a vida do Gabriel, saber como que o Gabriel enfrenta os problemas do dia a dia, mas também para que você traga uma mensagem, né? Pensando no texto de Romanos, para você trazer uma mensagem para a gente poder encerrar esse primeiro podcast aqui, tá bom? A palavra está com você. Certo. Bom, a gente falou sobre muitas coisas hoje, que- envolvendo todos os âmbitos da vida. E uma coisa que eu acho importante nós nos aprofundarmos é com não vos conformeis com esse mundo. Isso é uma questão que eu tenho discutido muito com os jovens, que é como nós vivemos nesse mundo, não sendo dele. E não existe uma resposta fácil. E muitos lugares que vocês passarem, vocês vão encontrar pessoas que vão trazer soluções fáceis para as coisas. Porém, essas soluções que essas pessoas trazem não é o que o Evangelho de fato nos traz. O que o Evangelho nos traz é uma pessoa que, quando ela aceita Cristo, ela morre. Ela morre. Assim como Cristo morreu na cruz do Calvário. E assim como Cristo ressuscitou, com Cristo ela também ressuscita para uma nova vida. Essa nova vida, ela é totalmente diferente da antiga. E vocês vão perceber que não muda tanta coisa quando você pensa no sentido prático, né? Você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para a faculdade, e aí vem na igreja, às vezes à noite. Então, olhando dessa forma, né, a igreja seria como um grupo que você se reúne, que nem um Alcoólicos Anônimos da vida. Então, quando você pensa em sentido prático, né, não muda muita coisa. Só que, de forma exterior, olhando da forma exterior, é exatamente, né, não muda. Porém, a transformação, ela vem de dentro. E Jesus vai falar, né, que o que corrompe não é o que entra na boca, mas o que sai. Por quê? Porque é justamente o que está dentro de nós. E é aí que vem o não vos conformeis. Porque quando a gente olha interiormente, o Senhor ele vai nos trazer uma transformação. O Espírito Santo ele passa a habitar em nós e ele nos testifica que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós passamos a viver os preceitos dele. E, e quando nós passamos a viver os preceitos dele, é muito mais sobre o que é e o que não é pecado. Porque viver sobre o que não é, o que é e o que não é o básico. Tipo, você não passa o seu dia inteiro pensando na lei do Brasil e pensando, deixa eu ver, beleza, saí na rua, eu descumpri alguma lei? Aí você vai lá e pega a legislação e fica procurando. Não, não feri nenhuma lei e segue. Não é assim que você faz, né? O que você faz? Você busca viver uma vida justa.
E, como consequência, você não descumpre as leis. Então, eu não mato ou não roubo porque existe uma lei que me impede de fazer isso. Eu não mato, eu não roubo porque é errado. Então, existe algo que precede isso. E é esse algo que nós precisamos conhecer, que são os princípios que Deus traz para nós. E a partir desses princípios que nós entendemos o não nos conformeis. Porque se esse mundo ele fala coisas contrárias aos princípios que Deus nos traz, então esse algo é algo que nós não podemos nos conformar. É algo que nós não podemos praticar. É algo que não podemos incentivar. Então, vocês vão perceber que, por serem cristãos, algumas pessoas vão acabar odiando vocês por quem vocês são. Então, nós, como cristãos, nós condenamos as atitudes e amamos as pessoas. Porém, lá fora, as pessoas elas vão nos odiar por quem somos e não pelo que fazemos. Sim. Até gostar, né? Da hora pra mim, no outro dia te xingando, né? Que crentinho safado. Exatamente. Bem coerente. É bem coerente. Então, como eu falei, não é assim. Porque uma coisa, o pecado e não ser pecado, ele pode. Uma coisa que eu faço pode ser pecado para mim e eu posso fazer a mesma coisa e não ser para ele. Por quê? Porque muitas coisas, elas vão do nosso interior. Então, às vezes, quando você, né, aí a gente entra no contexto de jovem, você vai dar uns capas no fritas. Você está fazendo o quê? Você, vou me entreter um pouco aqui e depois vou fazer outra coisa. Ou esse algo, ele está tomando um lugar de tudo na sua vida. E aí, você não está usando ele para se entreter por um período, mas você está usando ele para preencher todo o vazio que existe em você, que muitas das vezes deveria ser preenchido por Deus, que muitas das vezes depois de Deus preencher isso, viria a sua família, viriam os frutos do Espírito, a sua família ia desfrutar disso. Só que ao invés disso, isso está tomando tudo. E aí, isso acaba se tornando um pecado no coração. Então, o convite de hoje é para você se analisar, olhar tudo que você faz e olhar as intenções verdadeiras, não as que você inventam para si mesmo. Então, quando você faz alguma coisa, você está fazendo para Deus ou está fazendo para, não sei, impressionar alguma menina da igreja? Quando você ajuda os seus pais, você está ajudando que você ama eles e você está cumprindo, né, o mandamento de Deus, ou porque na verdade você está com segundas intenções nisso. Então, eu vou fazer isso daqui porque daqui a 2 meses vai ser o meu aniversário e aí se eu parecer bonzinho agora, minha mãe vai me dar um iPhone. É a mentalidade de Papai Noel, né? É, mentalidade de Papai Noel. Aí eu vou ser bonzinho porque no Natal eu quero receber presente. Exatamente. Então, o convite hoje é não se conforme com as coisas que é comum para esse mundo, elas não precisam ser comuns para você. E não se conforme em permanecer com essas coisas, em permanecer como você está, mas analisar, né, a si próprio e ver se essas coisas elas estão tomando a posição certa na sua vida ou não. Porque se elas não estiverem, então é melhor que você abandone. Pelo bem, pelo seu bem, pelo bem da sua salvação e também por todos ao seu redor. Porque todas as ações, todas as atitudes que nós temos não afetam só a nós, mas afeta a todos que estão próximos a nós. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para hoje. Legal. Só complementando o que você falou, a gente falou sobre ter a alegria, ter as bênçãos e compartilhar.
Só que a gente não percebe que a tristeza e os pecados a gente acaba compartilhando também. Sim, A gente acaba trazendo para a nossa família. A gente vai ver o próprio exemplo de Abraão que a gente citou, né? Ele recebe uma promessa, não aguarda o tempo da promessa e vai lá e tem um filho. E aí, as é, guerras que a cara. gente tá vendo hoje lá, né? Era o É, tal do efeito borboleta, né? efeito borboleta. Obrigado pela sua presença, viu? Deus continue te abençoando muito. Emanuele, vamos seguir firme nessa carreira aí, viu, Vaza? Aqui a gente vai encerrar o nosso primeiro iPadcast. A princípio, vão ser um vídeo, vai ser, né? Um vídeo semanal. A gente vai colocar esse vídeo que vai ser transmitido na segunda-feira, né? Vai ser postado na segunda-feira. E posteriormente, domingo, estaremos gravando com mais um convidado. Inicialmente, a intenção é começar com o podcast dentro da nossa igreja, né? Porque aí o ministério vai crescendo e muitas vezes a gente não conhece os irmãos que estão com a gente. E se somos irmãos, precisamos nos conhecer. Amém? Antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma oração, porque se a gente está fazendo um podcast cristão, como é que a gente não vai orar? A gente Exatamente. esqueceu de orar no começo, mas agora a gente vai encerrar fazendo uma oração. Ô, Gabriel, puxa a oração pra gente. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui em comunhão, falando de Ti, Senhor. Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, as vidas que estão aqui presentes, como também, meu Pai, as vidas que estarão assistindo esse podcast, que estarão ouvindo, meu Pai. Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor venha estar guardando os nossos corações em Ti, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, está nos trazendo, meu Pai, uma transformação verdadeira, Senhor. E que a cada dia, meu Pai, nós venhamos ser cada vez mais próximos de Ti. Senhor, eu peço-te que o Senhor venha estar nos dando forças e oportunidades para estar trazendo a sua palavra, Senhor, para as pessoas que estão distante de ti, para as pessoas que não te conhecem, meu Pai. Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor venha estar usando cada um como instrumento teu para estar alcançando vidas, Senhor, porque no fim é isso que importa. Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor venha estar guardando a cada um de todo mal. Em nome de Jesus, Amém. amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Já deixa seu like aí, dá um gostei, manda para os seus amigos, manda para aquele amigo que você acha que está necessitando dessa palavra. Porque a gente falou de várias coisas aqui e eu creio que essa mensagem, né, vai alcançar alguma pessoa, né? E se te alcançou, abençoe outra pessoa também. Muito obrigado e fica com a paz de Deus.